O Senhor é bom em nossas vidas, amém? Creia que esse mês é um mês de virada na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Que você se aproprie da palavra que o Senhor tem liberado sobre nós. É chegado um tempo de restauração e de restituição, amém? Você que está em casa, seja muito bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar você por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, me restam alguns minutos ainda. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra que, na verdade, alguns meses atrás nós estávamos no GC, e aí eu estava conversando com a Aldeni, e aí eu não sei o que é que nós estávamos falando, e aí eu sei que ela me perguntou sobre como saber se nós estamos vivendo a graça. E essa semana eu estava pensando, me veio a lembrança disso, então eu quero pregar sobre isso hoje com você, rapidamente, né, em nome de Jesus, que agora começa o demônio da inquietação, né? Mas eu quero falar com você sobre isso, sobre termos a convicção de que nós estamos firmados na graça de Deus, amém? E para nós entendermos um pouco sobre essa questão da graça, você já viu aqueles óculos de lentes coloridas que torna tudo colorido? Já viu? Esse aqui é verde, mas tem amarelo, tem um monte de cor. Já viu esses óculos? Já usou esses óculos ou não? Eu peguei esse óculos como ilustração, porque é justamente sobre isso. Existe uma forma de enxergar o mundo, e existem esses óculos. E quando nós colocamos esses óculos, o mundo, a realidade, se torna aquilo que as lentes dos óculos determinam. Então, se o óculos tem a lente verde, tudo se torna verde. Se é amarelo, se torna tudo amarelo. Mas não é a realidade. É só uma ilusão de ótica. Amém? Da mesma forma, existem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Uma é a partir da ótica da lei, e outra é a partir da ótica da graça. Então, na verdade, a graça e a lei são mentalidades que nós atribuímos na nossa vida, e que essa mentalidade vai determinar como nós vamos enxergar as coisas à nossa volta. Não significa que as coisas são ou vão mudar, mas sim a nossa mentalidade. Amém? Então, assim como você pode usar um óculos verde e ver tudo verde, você pode dizer que vive a graça, mas não está vivendo a graça. Por isso hoje, eu quero mostrar isso para você, para que você troque os óculos da lei e viva a partir da ótica da graça na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu tinha toda uma introdução preparada, mas o nosso tempo já foi, você fica aí chorando, e aí passa meu tempo. Por isso que nós vamos ter que mudar essas coisas aí, né? Né, irmã? Hoje à noite, hein? Da glória. Então vamos lá, vamos avançar aqui, depois outro dia eu prego. Por que nós precisamos trocar os óculos da lei para os óculos da graça? Porque o legalismo ou a lei é uma catarata espiritual. O que é uma catarata? O que é um problema de visão? É uma obstrução da realidade. Então quem tem catarata, miopia, astigmatismo, tudo tem danificação na sua visão, certo? E à medida que os anos vai passando, se você não trata isso, vai piorando cada vez mais. Da mesma forma, a lei. Todas as vezes que você tem um pensamento legalista, como por exemplo, eu preciso fazer por merecer. Esse é um pensamento mundano e legalista.
O mundo vive com base na lei. Então o mundo diz: se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Essa é uma mentalidade legalista, porém também mundana. Se você não se esforçar, as coisas não vão acontecer. Não são pensamentos comuns? São. Mas a partir do momento que esses pensamentos começam a entrar na minha mente, eles vão influenciar o meu relacionamento com Deus e vão se tornar uma obstrução na minha visão espiritual. Por isso nós precisamos arrancar isso antes que seja tarde demais. Amém? Então, por exemplo, o pensamento onde você diz: eu errei e Deus está irado comigo, é um pensamento que vem ou não vem de vez em quando? Isso é o quê? É a catarata da lei tentando entrar no seu olho. Porque se você acreditar que Deus está irado com você, você não vai acreditar que Deus quer abençoar você. Porque as duas coisas não funcionam. Ira e bênção não andam juntos. Você está entendendo? Então, se eu digo que creio na graça de Deus, mas fico esperando o juízo de Deus, eu estou usando a lente errada, eu não estou firmado na graça. Se eu digo que creio na graça, mas tenho medo da condenação, eu não estou na graça, eu estou com os óculos da lei. Amém? E a Bíblia mostra para nós um exemplo, que eu achei muito interessante. Eu estava pensando sobre essa ministração. Tem pregação que eu pego o texto e faço a pregação. Tem outras que eu tenho a pregação e eu preciso caçar o texto. Essa foi uma dessas. A irmã me deu a pregação, nem lembra disso mais, né, irmã? Faz muitos meses, né? Prometi que eu ia pregar e estou cumprindo, né? Demorou quase um ano, demorou, né? Mas me veio essa palavra. E eu fui então procurar um texto que pudesse ilustrar isso. E o texto que o Senhor me deu foi a história de Saulo, lá em Atos, capítulo 9. E é interessante essa história porque preste atenção nisso aqui. Saulo tinha uma fé sincera em Deus no coração, mas o filtro da lei na mente. Olha que coisa. Saulo era um homem devoto a Deus, apaixonado por Deus, que buscava viver a vontade de Deus. Deus estava em seu coração, mas o filtro que o fazia enxergar Deus era a lei. Olha que coisa, eu posso ser uma pessoa apaixonada por Deus, ter Deus no meu coração, querer viver a vontade de Deus, mas se eu tiver o filtro errado, a lente errada dos meus olhos, eu vou ter resultados errados. Saulo era apaixonado por Deus, mas as suas atitudes eram contra Deus. Ninguém que prega a lei, prega porque odeia Deus. Pelo contrário, ele ama a Deus. Paulo diz em Romanos que eles fazem isso por zelo. Então, quando alguém diz para o pecador que ele vai para o inferno porque peca, ele não está fazendo isso porque ele odeia Deus e quer ver aquela pessoa do inferno. Pelo contrário, ele está tentando proteger a santidade de Deus. Então, ele é muito pecador para chegar perto de um Deus muito santo. Então, vamos proteger a santidade de Deus. Se limpa primeiro, depois você chega. Sabe aquela pessoa que você acabou de limpar a casa e a pessoa vem chegando com os pés tudo sujo? Você não já dá um grito nela? Por quê? Porque você odeia ela? Não, porque você está zelando da sua casa, da limpeza da sua casa. A religião é do mesmo jeito. Não é que a religião odeia as pessoas, é que elas prezam demais a santidade de Deus. O problema é que Deus, sendo santo, Ele não se purifica mais quando Ele está distante de um pecador. Pelo contrário, a santidade de Deus é evidenciada quando o pecador recebe da presença de Deus. Amém? Então, Paulo tinha um coração para Deus, mas a mente para a lei. E assim vivem muitas pessoas hoje. Tem Deus no coração, amam a Jesus, amam a igreja, mas a lente está errada. E se a ótica está errada, os resultados são errados também. Amém? E aí, nós vamos ler daqui a pouquinho, você já deixa guardado aí? Atos 9. Porque a história vai dizer que Saulo
cai no chão, né? Ele não caiu do cavalo, a Bíblia não fala isso, ele caiu no chão. E aí o Senhor aparece para ele, dá a ele uma visão, e ele fica cego, ele vai para um lugar, e Deus aparece para um homem chamado Ananias. Deus aparece para Ananias e diz: Ananias, vai ali para mim, porque tem um homem que eu quero que você alcance e restaure para mim. Qual é o nome do homem? Ananias. Guarde esse nome, porque esse nome é muito importante. Porque a palavra Ananias, o nome Ananias, todos os nomes no hebraico que você vê na Bíblia, que termina com Ias, essa palavra significa o nome de Deus, Yahvé, Yahweh. Então Ias, Isaías, Ananias, que mais? Obadias, tudo quanto é Ias que você lê na Bíblia, o final é o nome de Deus. E todo nome que você lê na Bíblia que começa com El, então Elias, El, Eliseu, El, também é o nome de Deus. Então El e Ias na Bíblia aponta para o nome de Deus. Amém? O que significa Ananias? São duas palavras. Ias é o Senhor, e Ana é Ana. E Ana significa graça. Então o que é Ananias? Graça do Senhor, ou o Senhor da graça. Então Saulo vem nessa perseguição frenética da igreja, tentando zelar por Deus, a santidade de Deus, combatendo aquilo que ele achava ser uma heresia contra Deus. E aí Jesus aparece para ele, ele fica cego, e quando ele precisa de uma resposta, Deus manda a graça. O Senhor da graça aparece para Saulo. E é interessante que a Bíblia diz o quê? Vamos ler, versículo 17. O texto diz o seguinte: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo. Uau! Olha o que a graça fez. A graça chega para o Saulo, o perseguidor da igreja, que é o culpado de matar muitos cristãos, e diz o quê? Irmão. Essa é a loucura do Evangelho. Por quê? Porque a religião nos fez acreditar que primeiro precisamos ser transformados, para então depois sermos aceitos. Mas a Bíblia diz o contrário. Ele ainda é Saulo, mas é chamado de irmão. O que o Senhor está mostrando? Ei, meu irmão, você está perdido, você está cego, mas eu cheguei, eu vou mudar, eu vou tirar essa ótica dos seus olhos. Isso mostra para nós que antes de te transformar, a graça vai te aceitar. Porque não existe transformação sem primeiro haver uma aceitação, ser aceito por Deus. Amém? Por isso que nós não precisamos fechar a porta para os pecadores. Deixa eles virem. Deixa eles descobrirem que eles são aceitos. E quando eles descobrirem que são aceitos, então eles serão transformados. Amém? Essa é a verdade da graça de Deus. Agora, Ananias não queria ir. Afinal é o perseguidor da igreja. Deus deveria matá-lo. Ananias diz: Senhor, o Senhor não sabe quem é esse homem? O que o Senhor está fazendo? O Senhor não está prestando atenção nas coisas? Isso aí é o perseguidor. Aí Jesus disse para ele: não, vai lá, porque eu tenho um propósito na vida dele. Entenda o seguinte, irmão: se você foi aceito, você foi chamado para um propósito. Por que nós precisamos pregar a graça de Deus? Porque ela é a resposta de Deus para esse tempo. O que o mundo precisa não é da lei que me condena, mas é da graça de Deus que me comissiona para um propósito: manifestar o reino de Deus. Amém? Então o texto diz para nós: irmão Saulo, disse Ananias, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver.
Ironicamente, Saulo ficou cego. Agora, a graça vai fazer com que ele volte a ver, mas Deus vai restaurar a visão dele. Na verdade, o que Deus está dizendo é: você está cego pela religião, mas agora a minha graça vai abrir os seus olhos. Amém? E que fiques pleno do Espírito Santo. Olha aí, já chegou falando em línguas. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Por que as pessoas não conseguem enxergar a graça de Deus? Porque existe uma escama nos seus olhos. A graça só é recebida por meio de revelação. Eu posso ficar falando com você aqui dias e dias sobre a graça, se não vier um espírito de revelação em você, você não entende. Por quê? Olha aqui o exemplo. Havia algo parecido como escamas. Pastor, ali está falando fisicamente. Não, irmão, tudo que Deus faz nas Escrituras é uma tipologia para nós. O próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Então existe uma cegueira na vida das pessoas, para que elas não enxerguem a graça de Deus. Mas quando nós nos posicionamos como Ananias se posicionou, para ser um transmissor de graça, o Espírito quebra essa cadeia. Amém? Que o Espírito Santo possa quebrar essa cadeia na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? As lentes da lei caíram de Paulo. Saulo não recuperou apenas a visão física, ele recebeu a visão. Meu Deus, irmão, olha como Deus é estrategista. Quem Paulo viu pela primeira vez? Ananias. Depois que ele recupera a visão, quem ele vê pela primeira vez? Ananias. E o que significa Ananias? Graça do Senhor. E quem é um apóstolo da graça? Paulo. Paulo entendeu, naquele momento, que tudo que ele viveu era um engano. Então, além de uma visão física, ele recebeu a revelação da nova aliança, coisa que nenhum dos apóstolos tinha recebido ainda. Essa é a importância das escamas caírem nos nossos olhos. Existem coisas que você não está vendo, não é porque Deus não está fazendo, é porque o filtro está errado. Deus já está movendo em seu favor, amém? Mas às vezes você está olhando com os olhos errados, com a lente errada, por isso você não percebe. Vira para o seu irmão e fala para ele: vamos mudar essa visão hoje, irmão. Aleluia. Saulo então começa a viver uma nova vida. Ele começa a buscar, a compreender a revelação da graça de Deus. E aí, todo o Novo Testamento, todas as cartas apostólicas de Paulo, são agora uma missão de vida. Diga comigo, uma missão. Paulo foi achado pela graça, e a missão da vida dele agora é levar essa graça para outras pessoas. Entenda o seguinte, irmão: se você foi encontrado pela graça de Deus, um grande sinal disso é que você quer transbordar da graça. Se você é alguém que só tem graça para você, você não compartilha graça, você ainda não entendeu a graça. Diga comigo, quem recebe graça, quer compartilhar a graça. Paulo então vai em busca de compreender essa revelação. E olha só o que ele diz em 2 Coríntios 3, versículo 18. O capítulo 3 de 2 Coríntios é muito interessante, porque Paulo está fazendo esse combate entre a ótica da lei e a ótica da graça. E aqui ele diz o seguinte: mas todos nós, que com a face descoberta, ou seja, sem os óculos da lei. Essa face descoberta é porque ele está falando sobre o véu que Moisés usava, para que a glória de Deus não aparecesse para as pessoas quando ele descia do monte. Então, Paulo está dizendo que Moisés escondia a glória do Senhor do povo com um véu. E aí,
conforme os anos foram passando, a glória foi sumindo do rosto de Moisés. Mas Moisés não tirou o véu. Tem muito crente assim, não tem? Ele começa a esfriar na fé, mas ele não para de gritar. Aí você vê que quem está gritando ali é alma, é só sino fazendo barulho, mas não tem nada do espiritual ali. Já viu essas pessoas? Que está rodando no culto e ela abre o olho assim, para ver onde ela está? Só aparência? É isso que Paulo está dizendo. Nós que com a face descoberta, sem justiça própria, sem querer merecer nada, sem querer aparecer para ninguém, contemplamos, como por meio de um espelho, a glória do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Nós não precisamos parecer nada. Nós não precisamos merecer nada. Nós precisamos contemplar. Como que eu faço para receber do Senhor? Eu preciso contemplar, contemplar a bassúria. Contemplar o quê? Como num espelho, a glória do Senhor. E qual é a glória do Senhor? A palavra glória significa majestade. Qual é a majestade do Senhor? Cristo. Então Paulo está dizendo que quando nós contemplamos Cristo, o que acontece? Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Como que eu faço para transformar um crente? Eu tenho duas opções. Ou eu dou para ele uma lista de regras, ou então eu mostro para ele quem é Cristo. As regras vão mudar o exterior. Cristo vai mudar o interior. A regra vai mudar rápido. Cristo vai mudar em glória crescente. O que significa? Estágios. A lei te muda de uma hora para outra. Tem gente que se converte hoje, aí amanhã ele joga fora todas as roupas dele do mundo, compra um monte de roupa nova de crente. É instantâneo, mas é externo. A glória do Senhor nos transforma em glória crescente. Isso significa que eu posso me converter hoje e amanhã não parecer que eu me converti, porque eu estou em um processo. O que Paulo está dizendo? Pare de focar na aparência. Pare de focar naquilo que vocês veem. Deixe que o Senhor transforme vocês de dentro para fora, porque essa é a verdadeira transformação. E isso a lei não pode fazer. Você está entendendo? Então nós somos transformados em glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor. É uma ilustração muito interessante. Eu pensei em trazer um espelho, mas eu não tinha esse espelho. Porque esse espelho, ele funciona o seguinte. Quando você olha no espelho, o que você vê? Seu reflexo, certo? Mas esse espelho que Paulo está falando aqui é diferente. Quando você olha nele, você não se vê, você vê o Senhor. Amém o quê? O que significa? A irmã está... Significa que quando eu olho para o espelho, o que eu vejo não é quem eu sou em mim mesmo, é quem eu sou nele. E é isso que me transforma. Irmão, o que muda um pecador? Não é você mostrar para ele que ele é pecador. O que muda o pecador é ele entender que o Espírito que está nele é santo. E se o Espírito que está nele é santo, o Espírito nele é poderoso para mudar a natureza dele. Irmão, isso não significa que eu não vou ter vontade de pecar. Quem diz que não tem mais tentação é mentiroso. O próprio Jesus nos ensinou a orar para que o Senhor nos livre da tentação. Jesus não morreu na cruz para você perder a tentação, para você perder o desejo de pecar. Não, Jesus morreu na cruz para que o pecado nunca mais te dominasse. Amém? Tem gente que diz assim, pastor, eu fui tentado, caí em pecado. Não, é diferente, tentação não é pecado. Amém? Você sentir o desejo de pecar é uma coisa, o segredo está, o que você faz quando isso acontece? Você corre para o pecado ou você corre para o espelho?
Porque a tentação é só um estigma. Ele vai te impulsionar ou para o pecado ou para Deus. A lei vai te ensinar que se você tentou, desejou, você tem que ir, você já errou. Certo? Foi isso que Jesus ensinou. Se você cobiçar no seu coração, você já adulterou. Aí tem algumas pessoas que dizem que esse é o mandamento da graça. Não. Mateus 5, 6 e 7 é a essência da lei. Então, enquanto a lei dizia, não matarás, Jesus disse, o problema não é você matar, o problema é o desejo que te leva a matar. Ou seja, ele está falando da natureza. Agora, na graça, você recebeu uma nova natureza. Amém? Então, quando o desejo vier, corra para o espelho e veja a sua transformação. Amém? Você está compreendendo ou não? O espelho da lei mostra a sua sujeira para te condenar. O espelho da graça mostra a glória de Jesus em você para te transformar. Então, quando você vem à igreja, para que você vem? Não é para ouvir sobre você, é para ouvir sobre o Senhor, para que a verdade do Senhor te transforme. Você sabe que você peca, você sabe que você é fraco, você sabe um monte de coisa sobre você. O que você não sabe é o que Cristo fez por você, e é isso que você tem que ouvir. Amém? Já viu aquela pessoa, quando você está fazendo alguma coisa, dá tudo errado, e a pessoa chega assim com a revelação nova? Está errado isso aí. Você não fica com raiva, porque você sabe que está errado. O que você quer é a solução. Aí você fala, não me diga, como é que arruma? Eu falo, não sei, só sei que está errado. Eu também sei, uai. Se eu saio de casa para vir ao culto, para ouvir que eu sou pecador, irmão, novidade não tem. Agora, quando eu ouço sobre que eu sou justiça de Deus, isso aí é novidade. Isso aí o mundo não prega. Isso aí a lei não prega. Isso somente o Evangelho prega. Amém? Eu não sei se você sabe, mas o único ensino que fala sobre transformação interior é o Evangelho. Todas as religiões, inclusive a evangélica, prega transformação exterior. Faça para ser. Somente o Evangelho prega, seja, porque você já é. Não é sobre quem você vai se tornar, é sobre quem você já é em Cristo. Amém? Esse é o espelho de 2 Coríntios 3:18. Agora, o que tem guiado a sua visão? As lentes da lei ou o espelho da graça? Essa é a questão. Você crê na graça de Deus? A questão é, você está vivendo nessa graça? Eu vou passar para você 4 pontos, para você identificar se você está vivendo na graça ou não. Era uma lista maior, mas eu previa que eu não ia ter tempo hoje. Então eu vou passar 4 pontos. E essa lista não é para te julgar, mas é para que você compreenda se você está ou não vivendo na graça do Senhor. Amém? Vamos lá? Você está comigo? Primeiro ponto. Se você está na graça, você está em paz com Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa? Se eu de fato vi a graça, recebi a graça, e estou vivendo na graça, eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo do futuro, porque Deus está em paz comigo. O diabo sempre vai tentar colocar na nossa cabeça que há um juízo nos esperando, que há um ataque de Deus vindo em nossa direção. Isso é mentira. Deus está em paz com você. Amém? Não existe mais condenação sobre a sua vida, não existe mais ira de Deus para você. Você está em paz. Agora, vamos aplicar isso?
Quando as coisas começam a dar errado na sua vida, como você se sente? Perturbado? Com medo? Se é assim, então você não está em paz com Deus. Porque quando eu entendo que eu estou em paz com Deus, não importa tudo der errado, Deus está do meu lado. Amém? Então imagine que você está ofertando, dizimando, mas sua vida financeira não prospera. Você tem duas opções: ou você vai procurar pecado em você, ou então você vai confiar que Deus está em paz com você. Está tudo bem, gente, vai virar, uma hora vai virar. Eu estou em paz, porque Deus está em paz comigo. Deus vai me abençoar. Está compreendendo? Agora, se você se desespera e começa a fazer votos para Deus, começa a querer caçar brecha na sua vida, então você não está em paz. O que é uma pessoa em paz? É uma pessoa que sabe que a qualquer momento Deus vai entrar com providência. Isso é paz. Amém? Paulo foi perseguido, Paulo viveu crises, mas em nenhum momento ele se desesperou, porque ele estava em paz com Deus. Saiba que Deus no céu está sorrindo para você. Deus está em paz com você. Amém? Dá um sorriso para o seu irmão aí, fala para ele: Deus está em paz com você, irmão. Fala: fique em paz também. Quando você errar, fique em paz. Deus não vai mudar o humor dele por você, irmão. Ele está em paz com você. Amém? Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal: uma pessoa que viu, que recebeu e que vive na graça, ela se sente amado por Deus. E aqui que está a grande circunstância. É muito fácil você se sentir amado quando as coisas acontecem favoravelmente. Sim ou não? Mas e quando as coisas estão dando tudo errado? É aí que é a hora de você provar que você é amado por Deus. Por quê? Porque se eu sou amado por Deus, Ele vai vir ao meu socorro. Está entendendo? Tudo tem a ver com a ótica que eu vejo a circunstância, e não com a circunstância. A lei vai dizer: você está em pecado, por isso que está dando tudo errado. Está faltando alguma coisa, está com alguma brecha, por isso que as coisas não estão acontecendo. Essa é a ótica da lei. Diante da mesma circunstância, o que a ótica da graça diz? Descanse. Você é amado, você está em paz com Deus, Deus vai vir te socorrer. Está entendendo, irmão? Não é sobre mudar as coisas externas, é sobre mudar a minha percepção interna. É o que Paulo diz: eu posso ser afligido, mas eu não vou ficar desesperado. Eu posso ser atacado, mas eu não estou sozinho. Amém? Entenda que, quando você entende que você é amado por Deus, o diabo não pode mais atacar você. Agora, enquanto você ainda não entender que você é amado, você sempre vai ter uma brecha para o diabo te atacar. A brecha do medo. Porque o oposto de amor é medo. O oposto de fé é incredulidade. Mas o oposto do amor é o medo. Se eu tenho medo é porque eu não confio no amor de Deus por mim. Está entendendo? Aquele que viu, recebeu e vive na graça, não vive com medo de Deus, pois o verdadeiro amor que vem da graça de Deus lança fora todo medo. Então o oposto do medo é o amor. Então quando vier aquele sentimento de medo, medo de insegurança, medo de incerteza, medo de fracassar, lembre-se e declare: eu sou amado por Deus. Ah, irmão, existe poder quando você declara. Então você sentiu oprimido, sentiu opressivo, e se está muito forte, grita. Fala: eu sou amado por Deus. O diabo vai falar: o que foi? Por quê? Porque quando essa verdade entra em você, o verdadeiro amor lança fora. Não é você que tem que lançar o medo fora. É que quando o amor enche você, não tem espaço para o medo.
É como um copo, quando o copo transborda, não cabe mais. Então eu preciso estar cheio da revelação do amor de Deus, para que não haja espaço para nenhuma seta do diabo no meu coração. Amém? Está compreendendo isso? Diga, eu sou amado por Deus. E se você é amado por Deus, tem expectativas de coisas boas na sua vida. Preguei sobre isso um tempo atrás. Tenha expectativas de coisas boas. Por quê? Porque você é amado. Terceiro, todo aquele que viu, recebeu e vive na graça é liberto do pecado. As pessoas falam assim: se nós pregamos a graça, se nós pegarmos a graça, as pessoas vão pecar mais. Essa é a acusação de todo aquele que ouve a graça pela primeira vez, né? Por causa daquilo que eu falei, eles têm medo da santidade de Deus ser danificada. Deus é todo poderoso e precisa do ser para defender ele, né? É estranho, né? Mas, olha só, quem olha no espelho e vê o quanto é amado, perde o apetite pelo pecado. Significa que eu não peco? Não. Significa que eu tenho algo maior na minha vida. Amém? Quando eu só sou confrontado pela lei para que eu pare de fazer, irmão, é igual menino pequeno, quando você quer que ele se comporte, se você só fique falando não, muda alguma coisa? Não. Mas se você muda o foco dele, não mexe aqui, mexe aqui, não é diferente? Quando o menino está com a faca na mão, você fala para ele: solta, não pode. Vai resolver alguma coisa? Ele vai soltar e vai pegar de novo. Mas quando você pega a faca da mão dele e dá outra coisa para ele, ele vai brincar com outra coisa. Sim ou não? Com Deus é do mesmo jeito. Enquanto você só fica falando não peque, não peque, não peque, não peque, não peque, não vai mudar nada. Mas quando você fala para a pessoa não peque, receba do amor, agora ela tem outra coisa para focar. Você está entendendo? Quando a tentação vier, ela vai falar: eu sou amado por Deus, com pecado ou sem pecado, eu sou amado por Deus. Aí a natureza dela vai sendo transformada, ela vai perdendo o apetite. Não quer dizer que ela não vai cair de novo, ela vai cair, mas à medida que ela vai se alimentando do amor, ela vai perdendo o apetite do pecado. Amém? E não sou eu quem digo isso, é o Paulo que viu o Ananias. Esse Ananias, né, deve ter um galardão muito grande. Olha o que o Paulo diz em Romanos 6,14: porquanto o pecado não poderá, a palavra não poderá ali é não tem jeito, de forma alguma. O pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Olha o que Paulo está dizendo: o pecado não tem domínio na sua vida. O que é domínio? Escravidão. É quando você está debaixo de escravidão. Não significa que ele não tem influência. O que é influência? É externo. Domínio é interno. Influência é externo. Então, por exemplo, você educa o seu filho dentro de casa, mas existem influências externas. Aqui dentro você domina, mas a influência não tem como você dominar, porque ela é externa. É um vídeo que ele assiste, é os amigos da escola, são influências, mas aqui você domina. Está entendendo? Então o que Paulo está dizendo? O pecado não vai exercer autoridade na sua vida. Ele pode até te influenciar em certos momentos, você pode até cair, mas ele não é senhor da sua vida. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo. Então quer dizer que se eu estiver debaixo da lei, percebe como o diabo ele precisa propagar a lei? Preste atenção na lógica. O pecado não tem domínio porque eu estou debaixo
Mas e se eu estiver debaixo da lei? Significa que quanto mais lei eu prego para você, mais o pecado governa você. Por isso que nas igrejas onde mais se prega a lei, é as igrejas onde tem mais pessoas em pecado. Pastor, não. Por exemplo, não tem disciplina na igreja? Por que tem disciplina? Porque tem lei. E por que tem lei? Porque tem pecado. E por que tem pecado? Porque tem lei. Porque tem lei? Porque tem disciplina. Olha o ciclo. Agora, Paulo fala isso de forma clara, para você entender. 1 Coríntios 15, 56. Porquanto o aguilhão, o ferrão da morte é o... Então o que leva à morte? Pecado. Agora olha essa afirmação do irmão Paulo. E o poder do pecado. O que fortalece a morte? Vamos ler de novo? Eu quero acabar, mas você não me ajuda. Porquanto o aguilhão da morte, o que dá poder à morte? O pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Então, onde há pecado, há morte. Então, se eu sou um pastor que vive em pecado, meu ministério vai morrer. Se eu sou um marido que vive em pecado, meu casamento vai morrer. Se eu sou uma pessoa que vive financeiramente em pecado, eu vou quebrar financeiramente, porque o pecado produz morte. Mas, o que produz o pecado? Não fui eu que disse, foi Paulo. O que Paulo está dizendo é, você está tentando gerar vida com o instrumento que produz a morte. A lei produz o pecado, e o pecado, por isso que você vê gente que vai para a igreja todo domingo, mas está morto. Ele é um bom religioso. Hoje é primeiro domingo do mês, é dia de ceia nas igrejas. Então ele vai pegar a melhor roupa dele, vai rodar lá, ó. Mas você olha no fundo do olho dele, ele está morto. Ele canta, ele faz a obra, mas você olha dentro do olho dele, não tem vida. Por quê? Porque todos os dias ele está ouvindo aquele que tem o poder da morte, a lei. Você está entendendo, irmão? Então, vamos de trás para frente. A lei produz pecado. O pecado produz morte. Então, se a minha vida financeira morreu, eu preciso de 10 passos para prosperar, ou eu preciso de graça? Mas o que você ouve? Se o meu casamento está falido, vou ir para o divórcio, o que eu preciso? De 10 passos para restaurar o meu casamento, ou de graça? Mas não é isso que a igreja recebe. Por isso que vive constantemente em crise. Mas hoje nós vamos arrancar esses óculos da sua vida. Amém? Você não foge do pecado porque tem medo do inferno. Você foge do pecado porque está apaixonado pelo Jesus que vê no espelho. Isso é a graça. Vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Não, Jesus é bom demais para você pregar desse jeito. A obra de Jesus é gloriosa demais para você amedrontar as pessoas. Amém? Pregue os benefícios da cruz e não o medo do inferno. Ignora o inferno, irmão. Se ele não querer, ele já vai para o inferno de qualquer jeito. Não precisa avisar ele, não. Ele já está indo. Todo ser humano é pecador e por isso está destinado ao inferno. Só sai de lá se entender a obra da cruz. Então esquece o inferno e pregue a cruz. Essa é a mensagem que o mundo precisa. Amém? Último ponto para nós ir embora. Frutificação. Quem vive na graça, frutifica. Paulo é um grande exemplo disso. Um homem que escreveu 75% do Novo Testamento.
Um homem que ganhou o mundo inteiro da sua época. Esse é o poder da graça. Tem gente que fala assim, eu estou na graça, agora não preciso fazer mais nada. Então você não entendeu a graça. Porque olha o que Paulo diz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. O que é inútil? Sem utilidade, sem produzir resultado. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Quais eles? Os 12. Ele está falando dos apóstolos. Por quê? Porque estão confrontando Paulo, dizendo para ele que ele não é apóstolo coisa nenhuma. Que essa pregação dele aí é pregação que ele viu em algum lugar, que ele está ficando doido. Que os apóstolos não pregavam isso, por que ele prega? Aí Paulo vai defender o ministério dele. E aí ele diz o seguinte, gente, eu sei, eu não sou digno de ser considerado apóstolo, mas pela graça, eu sou o que sou. Então se você considera apóstolo ou não, problema seu, eu sou o que eu sou. Você ia chamar ele de arrogante, mas é só alguém que entendeu quem é. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos os 12. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu entendi o que eles não entenderam. E como eu entendi o que eles não entenderam, eu trabalhei mais do que eles. Para que o povo entendesse o que eu entendi, que eles não entenderam. O que Paulo está dizendo? Quando eu entendo a graça, eu preciso compartilhar essa mensagem. Amém? Agora, não é com base no meu esforço, porque ele diz, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então a graça não é uma mensagem, é uma pessoa, ela vive dentro de mim. Então às vezes eu estou ali no meu momento de trabalho, e o Senhor fala comigo para liberar uma palavra para a pessoa. Isso é a graça agindo. Você vai fazer o quê? Nada, só falar. Não é? Por exemplo, nós estávamos orando em línguas aqui. Qual o trabalho disso? Nada, orar. Agora, o que o Senhor fez por nós, aí é outra história. É o trabalho dele. O nosso é só fazer o que ele está pedindo. Está entendendo? Então, o que Paulo está mostrando é que o nosso trabalho na graça é prazeroso, porque Deus faz através de nós. E os seus frutos são explosivos, pois nada depende de você, mas da graça que vive em você. Então Deus vai fazer você crescer e frutificar, não por você, mas pela graça dele que está em você. Amém? Por isso você precisa desejar por isso. Nós não podemos nos acostumar com uma vida infrutífera, porque quem vive na lei é infrutífero. Romanos 7. A lei produz morte, mas a graça produz frutos para Deus. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele, você vai frutificar, irmão. Amém? Então, assim como Paulo foi encontrado por Jesus a caminho de Damasco, hoje é o seu dia de Damasco. Hoje o Senhor quer te encontrar. O Ananias não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui. E é Ele quem aponta a graça de Deus para nós. Amém? Queria que você ficasse de pé. E profeticamente, nós vamos lançar essas lentes da lei ao chão. Amém? Quero que você coloque as suas mãos nos seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu aceito o teu falar. Eu recebo da tua graça sobre a minha vida. Eu rejeito toda ótica errada da lei, do mundo, do natural. E eu recebo a ótica da graça, dos céus, do sobrenatural. Eu arranco agora. Tira suas mãos agora, como se você estivesse arrancando. Diga, eu arranco agora toda a ótica errada e lanço por terra, em nome de Jesus. Tira assim, ó, como se você estivesse tirando, e joga no chão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Levante as suas mãos.